Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes que padecia a vida de todo ser humano. Há uma relação no seu retorno, mas Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12, ele diz, Mateus 4, 12: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que vivem na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém. E graças a Deus podeis tomar assento. Queridos, eu vou ser bem pragmático nesta manhã, mas trazer uma palavra que pode mudar a história, a vida de qualquer pessoa que deixar essa palavra adentrar a sua alma. A primeira pregação, a primeira mensagem de Jesus foi sobre o reino de Deus. Na verdade, Jesus veio enviado pelo reino de Deus e depois retornou para o reino e deixou o reino entre nós. O maior projeto na vida do ser humano está linkado, vinculado ao reino. Eu, por exemplo, eu me formei em odontologia. Sou um cirurgião dentista aposentado, por Deus. E para mim, toda a minha vida em que eu estudei, me formei e exerci a minha profissão durante muitos anos, foi apenas uma preparação, né? Foi apenas uma introdução daquilo que Deus queria de fato realizar na minha vida. Deus tem um chamado específico na vida de cada um de vocês. Deus chama cada um para estar no seu determinado lugar, e é no lugar que Deus nos coloca que Deus vai nos usar, vai nos exaltar e vai também maximizar o potencial que está armazenado na vida de cada um de nós. O lugar que vai produzir alegria, satisfação, realização, é o lugar que Deus nos coloca. E onde Deus te colocar, este é o lugar da tua exaltação. É o lugar onde você vai viver bem. É o lugar onde você vai ser instrumento de Deus, vai ser voz de Deus para cumprir o propósito de Deus. Amém? E aqui nesse texto, Jesus sai da terra que ele foi criado, que ele cresceu, ele viveu lá em Nazaré, durante toda a sua infância, adolescência, até o dia
em que ele foi chamado para poder cumprir o propósito pelo qual ele veio a esta terra. Ele não podia iniciar o seu ministério em Nazaré, porque nem os seus próprios irmãos, os da sua própria casa, as pessoas que viram ele crescer, não creram nele. Pelo contrário, até expulsaram ele daquela cidade, tentaram até matá-lo. Aí Jesus, ele saiu de Nazaré, desceu a Baixa Galileia, veio para a região de Cafarnaum, e lá em Cafarnaum, por uma questão estratégica, onde o evangelho seria pregado e anunciado e seria levado com facilidade a todas as regiões além da Galileia, ele começou ali e estabeleceu o seu quartel-general, o seu ministério, onde ele exerceu por 3 anos e meio. E a primeira palavra que Jesus prega, conforme disseram o profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Antes de Jesus, só havia treva. O povo estava morto espiritualmente, na escuridão, aprisionado. E o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E a luz é Jesus. E ele trouxe a sua primeira mensagem, e foi a tônica do seu ministério. E durante todos os 3 anos e meio ele pregou uma só mensagem. Ele pregou a mensagem do reino de Deus. João Batista prenunciando a chegada de Jesus, preparando o caminho para Jesus, ele pregou uma outra mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vier após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu nem sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu vou preparar um caminho para que quando ele chegar, eu tenho que sair do caminho, porque ele é o próprio caminho. Quando ele chegar, eu tenho que sair de cena, porque o cenário vai estar preparado somente e exclusivamente para ele. O povo estava em trevas e de repente a luz chegou. Nas trevas, na escuridão, ninguém enxerga nada. Mas quando ele chegou, a luz chegou com ele, porque ele é a própria expressão da luz. Ele é a luz deste mundo que veio, aleluia, iluminar o caminho dos perdidos, dos aprisionados, daqueles que estavam em trevas. E ele disse: arrependei-vos, não porque está próximo, porque é chegado o reino de Deus entre vós. Em outras palavras, eu gosto de dizer: arrependei-vos, porque eu já cheguei. Jesus é a expressão máxima do reino, é a representação máxima do reino. Ele foi enviado pelo próprio Deus, sendo o próprio Deus na pessoa do Filho, encarnou-se, né? Ele tomou forma de homem, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E diz João: e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberem, lhes darão o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber que não nasceu da vontade da carne ou do sangue, ou seja, do homem, mas da vontade do Pai que estás nos céus. Então, na verdade, ele é
o Verbo que estava no princípio com Deus. Ele é a ideia de Deus. Deus teve uma ideia. A ideia de Deus é a palavra de Deus. A ideia de Deus é Jesus. Olha que coisa interessante. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E a ideia de Deus se encarnou, se tornou carne e habitou entre nós. Deus tinha uma ideia. Essa ideia de Deus é uma ideia eterna, porque já habitava com ele antes da fundação do mundo. E Deus trouxe essa ideia em forma da sua palavra. E Jesus diz: e conhecereis a palavra, que é a verdade de Deus, e esta palavra e esta verdade vos libertará. Se pois conhecerdes o Filho de Deus, verdadeiramente nós seremos livres. Quando nós conhecemos Jesus, nós somos livres, somos libertos da escravidão e das garras da escuridão e de Satanás. Amém? O que eu quero dizer para vocês é que a primeira mensagem de Jesus, a primeira pregação de Jesus, é a pregação que nós precisamos pregar. Levar as pessoas que estão na região da sombra da morte, na região da escuridão, para que a luz possa iluminar os seus caminhos. Jesus veio somente fazer uma só coisa: trazer essa ideia de Deus dentro de nós. Jesus veio para colocar essa ideia dentro do nosso cérebro. A única coisa que Ele espera é que nós recebamos essa ideia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tudo que Jesus veio fazer foi mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar. Pegar a ideia de Deus, colocar no lugar da ideia deste mundo, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, do vosso pensamento, para que conheçais a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não vos conformeis com este século, com este mundo, o mundo de massificação de pensamentos e de ideias. Não revistais com o pensamento deste mundo, ou seja, não tome o modelo deste mundo, a vestimenta desse mundo, a roupagem deste mundo, para que você venha vestir. Mas antes, transforme pela renovação, por uma vestimenta nova, por uma roupagem nova, porque Deus tem uma vestimenta, tem uma roupagem que tem um modelo exato que vai caber perfeitamente dentro de você. Tudo que Jesus veio fazer foi mudar a nossa mente, foi renovar a nossa mente, foi trazer uma roupagem nova para a nossa mente. E se Ele conseguir mudar a nossa mente, você estará pronto para mudar o mundo. Se você conseguir mudar a forma de você pensar, que certamente vai desencadear no seu agir e literalmente no seu viver, tudo vai mudar na tua vida.
Se Jesus conseguir mudar você, você vai mudar o seu vizinho, você vai mudar o seu colega de trabalho, você vai mudar o seu empregado, o seu patrão, você vai mudar o mundo inteiro, trazendo o reino de Deus à vida dele. A ideia de Deus é a palavra de Deus. Ninguém consegue destruir uma ideia, senão através de uma ideia mais forte do que a outra. Queridos, eu já fui comunista, já participei do Partido Comunista do Brasil há muitos anos atrás, quando eu era estudante. E quando eu adotei na minha vida, entendi que a ideia do comunismo, do socialismo, era uma ideia que traria mudança à vida das pessoas, que as pessoas seriam mais felizes, poderiam viver melhor. Nessa época, eu fiz um compromisso de, se necessário fosse, até de verter o meu próprio sangue, pela causa do socialismo. Assim como muitas pessoas pensam e dão a sua própria vida. Por exemplo, uma religião como o islamismo, essas pessoas abraçam a religião, elas são treinadas, são preparadas, e elas estão aptas para que, se necessário, elas dão a sua própria vida pelo islamismo, sim ou não? Elas matam outras pessoas, elas se autodestroem e destroem outras pessoas, mas infelizmente por uma causa ou por uma religião totalmente equivocada. E quando a gente abraça uma causa, a gente entende que essa causa, ela pode custar a nossa própria vida. O próprio Jesus diz que se o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará ele muitos frutos. Então Jesus foi esse grão de trigo que foi enviado pelo reino de Deus. Ele teve que morrer por nós, para gerar muitos frutos para ele. E aí eu entendi que, como um membro do comunismo, eu poderia mudar o mundo, eu poderia proporcionar melhores dias para a população, desse universo. Só que eu estava na ignorância, eu não conhecia a palavra de Deus, e eu fiz pactos, fiz pactos. Se numa guerrilha, se numa revolução, tivesse que pegar em armas, tivesse que lutar pela causa, eu estaria ali, se necessário até vertendo o meu próprio suor, o meu próprio sangue. Mas um dia eu conheci Jesus. Eu fui convidado para ir numa igreja evangélica, e lá eu entreguei a minha vida para Jesus. E depois desse dia a minha vida mudou radicalmente, porque a ideia que estava dentro de mim, ela se tornou tão pequena diante da ideia que veio através de um homem e encheu o mundo inteiro. Você nunca vai pegar uma ideia e destruí-la através de palavras. Você não pode pegar uma arma, uma metralhadora e metralhar a ideia, porque você não vai destruí-la. Quanto mais tentaram destruir a ideia do cristianismo, mais ela se multiplicou. Vocês se lembram da Universal? Quando perseguiram a Universal, tentaram fechar a Universal, mas se espalhou pelo mundo inteiro. Essa ideia é igual um efeito chantilly. Quanto mais se persegue, quanto mais se bate, ela cresce.
Quanto mais tentam calar a voz dessa ideia, mais ela se multiplica. Ninguém pode destruir uma ideia senão através de uma outra ideia mais poderosa. Foi por isso que, quando o cristianismo, a ideia do cristianismo entrou dentro de mim, aí pronto, tomou o lugar da outra. E a partir daquele momento, eu não daria mais a minha vida pela causa do comunismo. Agora, com muito prazer, eu dou a minha vida pela causa do cristianismo. E depois que essa ideia entrou dentro de mim, ela só cresce, a cada dia. E a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando a cada dia mais até se tornar dia perfeito. A perspectiva da varonilidade perfeita, ela vem através dessa ideia. E essa ideia precisa crescer dentro de nós. Ela precisa tomar totalmente o nosso ser. Assim como Jesus foi a ideia de Deus que teve que entrar dentro de um corpo e passou a ser a ideia ambulante, o verbo vivo, encarnado. Por onde ele passava, ele manifestava a ideia de Deus, a ideia do reino de Deus. Onde ele chegava, as coisas tinham que modificar. Era assim. Quando Pedro, depois de treinado 3 anos e meio por Jesus, entrou na parte prática, foi ativado espiritualmente pelo Espírito Santo. Aí um dia ele chegou lá na porta da igreja chamada Formosa. Tinha um mendigo, um coxo, que pedia esmola todos os dias, era a rotina dele. Todo mundo que chegava passava por aquele coxo, ele estendia a mão e alguém dava uma moeda. Quando Pedro e João passaram, eles pararam diante daquele coxo. Ele falou: o que você está querendo? Eu não tenho. Você está querendo ouro ou prata? Eu não tenho. Mas eu tenho algo aqui que tenho de sobra e encheu toda a minha vida. A ideia do reino que tomou ele completamente. E ele diz: o que eu tenho de sobra, eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ele tomou pelas mãos, ele ajudou a firmar os artérios dele. Levanta. Ele firmou os seus artérios. Levanta-te e anda. A ideia do reino é onde você passa representando, levando o reino dentro de você. A luz chega diante da escuridão para transformar, para mudar a realidade dos fatos na vida de cada uma das pessoas. Obrigado, meu filho. Onde você chega vai alterar. Onde tem tristeza você vai levar alegria. Onde tem doença você vai levar saúde. Onde tem morte você vai levar vida. Onde tem escuridão você vai levar luz. Onde você chega, tudo tem que mudar, querido. Sabe por quê? Porque o reino chegou através de você. A ideia de Deus que cada dia mais cresce dentro de você. O que isso tudo representa? O que se chama isso? Metanoia. Tudo que Jesus veio fazer foi mudar a nossa mente, mudar a nossa forma de pensar. Por que as pessoas hoje pensam errado? Porque não conheceu ainda o que é certo. A programação na mente deles ainda está conforme um software, né? Um software, uma programação que ainda resquício do mundo, muita coisa do mundo, e ainda pensa muitas vezes igual ao mundo. Mas Paulo está dizendo: não se conforme com os pensamentos deste mundo, mas antes, através da renovação da vossa mente, você vai transformá-los. Queridos, todo crescimento espiritual
que nós recebemos na nossa vida, que nós aprendemos, acontece aqui. Não é no espírito, é na nossa alma. Quando Deus faz uma obra completa na nossa vida, Deus visa nos alcançar de forma total, de forma plena, no espírito, na alma e no corpo. Muita gente vem para a igreja porque está doendo, uma área do seu corpo, está sofrendo. Aí Deus não quer curar somente o que está lhe causando dor no corpo. Deus usa isso como isca para primeiro fazer a maior obra na tua vida, que é a recriação do seu espírito em Cristo. É o maior milagre. Depois tratar a tua alma, porque a nossa alma, quando nos convertemos, ela está totalmente bombardeada pelos argumentos deste mundo, pelos pensamentos deste mundo, onde o diabo é que é o príncipe, e este jaz no maligno. Como é que entra essas informações para entrar aqui nessa caixa, nesse depósito? A alma tem 5 entradas. Quantas entradas? 5. Os 5 sentidos. A alma tem 5 portas. E tudo só entra na nossa alma através dessas 5 portas. Que é o que você vê, o que você ouve, o que você fala, o que você cheira e o que você apalpa. São as 5 portas da alma. Se você consagrar e fechar essas portas e entregar nas mãos do Senhor, eu quero te assegurar uma coisa: o diabo nunca vai entrar na tua alma. Nunca. Portas, muros levantados, portas fechadas. Só tem acesso quem eu autorizo. Os anjos que vierem te ministrar, o Espírito de Deus que já habita dentro de você. Então, todo o conhecimento que você receber na sua vida espiritual, você vai receber na sua alma. O autor de Provérbios diz: assim como pensa a tua alma, assim como você pensa na tua mente, assim você é. Em outras palavras, você é o que você pensa. O valor que um homem tem está no que ele pensa. Irmãos, uma ideia pode revolucionar o mundo. Uma ideia pode tornar um homem milionário, bilionário. Olha aí o WhatsApp, o Facebook. Esses jovens tiveram uma ideia que mudaram o mundo. E eles se tornaram milionário, bilionário, trilionário, sei lá. Sim ou não? Então o que você vale é o que está na sua mente. Não é o que está aparente. É claro que nós somos um ser trino. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Nós temos 3 vidas. Da forma como Deus nos enxerga na totalidade, na plenitude, há uma perspectiva nessa tríplice constituição, no espírito, na alma e no corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Deus não quer somente o teu espírito, Deus não quer somente o teu coração, Deus quer você por completo, é espírito, alma e corpo. Amém, amém. Agora, como é que eu posso servir a Deus de forma plena? É de uma forma total. A vida no Espírito. E essa vida no Espírito você
se relaciona diretamente com Deus. O Espírito Santo, quando veio habitar dentro de você, esse Espírito Santo fez habitação, morada no seu espírito, lá no seu coração. E todo relacionamento que você tem com Deus acontece aqui dentro. Por isso que o diabo não consegue penetrar, atingir. O diabo não consegue chegar lá. Só Deus. Então você adora a Deus aqui, em espírito e em verdade, porque é do coração que procede as saídas da vida. É por isso que Deus teve que dar um coração novo, porque do coração velho procede todos os maus desígnios, toda sorte de pensamento ruim que foi construído com todo o arsenal do mundo. Tem que erradicar completamente. Deus tem que, não dá nem para fazer uma reforma. Deus teve que arrancar o coração de pedra e dar o coração de carne, dar um novo coração, e Ele habitar nesse coração. Então essa vida no Espírito, você relaciona-se com Deus aqui dentro. Amém? Agora, a sua alma, depois que você tem esse relacionamento com Deus aqui, o nível de relacionamento que você terá com Deus vai depender do tratamento da sua alma. Tudo que você aprender no Evangelho vai redundar em crescimento na tua alma, não é no Espírito. O Espírito está pronto para se encontrar com o seu Deus, com o nosso Deus, amém? É na alma, porque tem crente que tem um dia, um mês, um ano de vida, que Deus jamais vai exigir dele alguém que já está lá na frente, que tem a sua alma totalmente estruturada. É por isso que muitas vezes você vê, é crente, deu mau testemunho, porque está com a alma toda bagunçada ainda. Não teve a reestruturação, a restauração, a cura da alma, que isso só acontece através da ministração da palavra. É por isso que a palavra, quando entra a sua alma, ela lava, ela tira toda a impureza, ela remove tudo que não presta, tudo que é de acordo com a velha natureza, a natureza adâmica. Essa palavra, ela vem agora com esse propósito, para deixar você totalmente limpo, santo, puro, imaculado, sem manchas, sem rugas, sem defeito algum, e te preparando aquele dia para o Cordeiro. O maior problema que nós vivemos hoje, queridos, como crente dentro da igreja, é porque ainda não conseguimos reestruturar a nossa alma. Crente se levanta contra o outro para tentar denegrir a imagem, para tentar bater, para tentar puxar o tapete, para tentar destruir, para tentar matar. Isso não tem cabimento. E a palavra de Deus que vem à nossa alma para nos trazer cura e mudar a nossa forma de pensar. Jesus disse: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amarás o teu inimigo e orarás pelos que vos perseguem. Irmão, para você fazer isso, não é no automático. Para você amar alguém que desejou a tua morte, alguém que desejou a tua destruição, alguém que talvez não pegou na arma, no gatilho, mas dentro dele, lá no coração, ele disparou. Ele já matou por dentro. Porque há pecado no espírito, na alma e também no corpo. Jesus nivela junto aos fariseus o pecado do corpo com o pecado da alma. Tentaram pegar uma mulher flagrada em pleno ato de adultério e queria apedrejá-la. E Jesus falou assim: aquele que não tiver pecado pode lançar a primeira pedra e executar essa mulher pela lei. Não teve ninguém, porque todos eles tinham pecados. E Jesus diz assim: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar
para uma mulher com intenção impura, desejando-a, já adulterou. Em outras palavras, Jesus pega o pecado de alguém que estava em adultério e nivela com o pecado da alma, só para mostrar que os dois da mesma forma são pecados e que pode haver e trazer condenação para o inferno. E o maior problema está aqui dentro, porque se nós tratarmos a nossa alma, certamente nós vamos tratar a nossa carne, que a carne só vai fazer o que a alma direciona. Amém? Eu vou encerrar por causa do horário, mas a mensagem que eu quero trazer para vocês nesta manhã é que se você não tiver uma mente em conformidade com a visão do reino de Deus, tudo que você fizer aqui na terra vai ser vão. Salomão diz lá no Salmo 127, se o Senhor não construir a tua casa, casa física, casa espiritual, né? Se o Senhor não estiver na construção dos seus sonhos, dos seus projetos de vida, se o Senhor não construir com você tudo que você desejar construir, em vão será a sua construção. Se o Senhor não guardar a tua cidade, a tua vida, a tua casa, em vão vigiam os sentinelas. Não adianta você ter um carro blindado, uma casa blindada, segurança para te blindar. Se Deus não te guardar, Ele está dizendo, em vão será todo o trabalho de vigilância. Inútil vos será acordar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Ou seja, inútil será você acordar de madrugada, trabalhar para poder ganhar mais dinheiro, para poder construir mais. Inútil será você até cuidar de você, se formar, se tornar um grande profissional, ser um grande empresário, ter muito dinheiro, construir muitas coisas na tua vida. Tudo isso será vão se o Senhor não estiver nessa construção. Porque aos seus amados, aqueles que esperam nele, aqueles que descansam nele, Ele dá, Ele abençoa, enquanto dormem, enquanto esperam nele, enquanto descansam nele. Então, queridos, que Deus possa abrir o nosso entendimento, a nossa forma de pensar, porque tudo que a gente vier a fazer, sem estar em conformidade com o reino de Deus, será palha, vai ficar tudo aqui, vai ser queimado tudo aqui e o vento vai espalhar. Mas o que você fizer em conformidade com a vontade de Deus, com o reino de Deus, você vai começar a viver aqui e vai continuar vivendo e desfrutando por toda a eternidade. Por isso Jesus diz, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que você desejar, tudo que você sonhar, tudo que você quiser construir, tudo que você quiser viver, porque Isaías disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis, vivereis o melhor desta terra. Mas se não quiser ouvir o reino, a voz do reino, a voz de Deus, a palavra de Deus é a espada de dois fios, que na obediência gera bênção, na desobediência gera morte, maldição, na obediência gera vida. Se você quiser, porque Deus não força ninguém a nada, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se você quiser, você vai desfrutar, você vai comer, você vai viver o melhor desta terra. Mas se você recusar, se rebelar,
a esta palavra será devorado a espada de dois fios que corta na desobediência para a maldição. Assim a boca do Senhor o disse. Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os mandamentos que hoje te ordeno, então virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, mas se não tiver na cidade, vai ser abençoado no campo. Bendito o fruto do teu cesto, o fruto do teu ventre, das crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Tudo que você colocar as mãos, o Senhor vai multiplicar e vai abençoar toda a obra das tuas mãos. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, aleluia, por cima e não embaixo. O Senhor vai te colocar numa situação de evidência, de honra, e não uma situação de desonra, de humilhação. Mas se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, a Bíblia diz que, aleluia, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas uma coisa só é necessária: eu preciso querer. Quantos querem? Mas não é só querer, eu preciso colocar em prática. Quantos querem colocar em prática? A palavra de Deus tem a garantia em cada promessa, pelo sim e pelo amém. Interessante que Jesus é o sim e Jesus é o amém. Jesus é o alfa e o ômega, é o princípio, é o fim, é o que começou a boa obra, é o que também vai terminar. Mas não somente só isso, Ele não é só aqui o que começa e o que termina, Ele é o percurso, Ele é o caminho, que Ele vai estar contigo todos os dias até a consumação do século. Ele é o que dá a garantia da promessa, e por certo, como disse Isaías no capítulo 46, Ele que promete, que firma o conserto e que garante, é a garantia na execução da promessa. Amém? Que Deus possa abrir o nosso entendimento, e que a gente possa entender que nada nessa vida vale a pena se não for Deus construindo contigo. Deus quer construir os seus sonhos, sim, mas primeiro os sonhos de Deus. Existe uma prioridade, e Deus precisa ser prioridade em tudo na tua vida. Se Deus não for prioridade, você não terá a prioridade de Deus. Eu quero encerrar dizendo para você: tudo é mais fácil quando a gente facilita o agir de Deus, para que se cumpra todas as suas promessas e a sua vontade na nossa vida. Se você quiser, Ele virá. Se você recusar, Ele te rejeitará. Muitos naqueles dias virão: Senhor, não estive no teu reino, mas não colocou por prioridade, não viveu o meu reino, não viveu a minha palavra, não foi fiel à minha vontade. Não profetizei, não basta profetizar. Não expulsei demônio no nome de Jesus, basta você usar a autoridade do nome, o demônio tem que sair. Não fiz isso, não fiz aquilo, e Ele dirá àqueles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Tudo que vem de encontro à palavra de Deus é iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Que Deus possa de fato abrir o nosso entendimento, nos permitindo ser tratados pela sua palavra, curados, porque Deus quer nos dar vida abundante, em plenitude.
Que você seja abençoado na sua vida espiritual, na sua vida, na sua vida emocional e na sua vida, né, no seu corpo físico. Vamos ficar de pé. Foi a minha decisão, Jesus amado, pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.